Para acabar a nossa saudade, Sheila Sodré, advogada, bom dia! Bom dia! Matando saudade mesmo, porque até música nós cantamos hoje no camarim. Pois é, quem não gosta de gente animada deve não gostar da gente, Sheila, porque é uma animação. Sheila, a gente vai falar sobre um assunto seríssimo hoje aqui no Mulher Demais, que é o acesso à saúde, que já é muito negligenciado muitas vezes, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde. A gente sabe disso, da dificuldade do acesso. Basta a gente lembrar que aqui no Sistema Único de Comunicação nós estamos fazendo uma campanha, parece que é tão óbvio isso, né? Um hospital que cuida do câncer precisando de ajuda financeira. Então, assim, parece coisas paradoxas, mas que infelizmente acontecem. Então, as pessoas que estão enfrentando o câncer, elas têm alguns direitos e esses direitos são garantidos por lei, é isso? Exatamente, Fernanda. A nossa própria Constituição já garante isso. E nós temos um Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que ele foi feito e foi pensado exatamente para garantir essa assistência à saúde, que no Brasil ela é uma assistência à saúde universal. Nós brasileiros não é só ser atendido, não. A gente precisa ser atendido, a gente precisa ter medicamento quando está sendo hospitalizado. Você precisa de a pessoa, por exemplo, especificamente, que está diagnosticado com câncer, ele pode, em várias situações, receber o tratamento domiciliar. Outras questões, até o próprio medicamento, Fernanda, que é uma das coisas que tem sido brigado e as pessoas vão atrás, porque às vezes são medicamentos de uso contínuo. Exatamente. Como é que é esse acesso ao medicamento, Sheila? Olha bem, Fernanda, a gente tem que lembrar que toda a questão de saúde, o que vai reger a sua questão de saúde, chama-se o médico que está passando o tratamento, Fernanda. O que o médico prescrever, toda a cadeia de saúde, do SUS, no caso, falando de saúde pública, que todo brasileiro tem direito a ter sua carteirinha do SUS e ser atendido pelo SUS, tudo que ele prescrever, o hospital tem que fornecer. Isso porque quem vai definir qual é o melhor tratamento, qual é o medicamento adequado para aquele tipo de doença ou de tratamento, é o médico. E não o hospital se dizer se tem ou se não tem, se pode ou se não pode. Por isso que gera-se muita demanda judicial em busca desse medicamento. Porque muitas vezes o órgão não tem e a pessoa não pode esperar. Você falou disso, essa semana saiu um estudo dizendo que a gente demora mais de 200 dias, estão demorando mais de 200 dias para ser atendido, a agendar, e nós não podemos. O máximo que você, brasileiro, pode esperar dignamente, assim, até dentro do que se espera, serão 60 dias para atendimento. Quem foi diagnosticado com câncer, por exemplo, exatamente, tem até 60 dias para começar o tratamento. Passado disso, ele aciona judicialmente? Fernanda, ele pode acionar judicialmente, como ele já pode ter outros mecanismos, né? Porque do mesmo jeito que a ANS ele vai controlar os planos de saúde, com algumas questões também que a gente tem direito, como também a agência, o próprio Ministério da Saúde, ele tem uma ouvidoria, que se não falha a memória, é 139, onde você aciona e faz a sua denúncia. Porque na história do plano da saúde, que as grandes brigas é porque a saúde é de responsabilidade do município, do Estado e da União. E aí se reclama que a União, o município reclama que não tem dinheiro para bancar esse medicamento, para bancar as próteses, Fernanda. Muitas vezes o câncer, ele deixa sequelas físicas, que aí a pessoa que está passando por esse tratamento, ela tem direito à reparadora. Câncer de mama, por exemplo, quando você faz a retirada da mama, é obrigatório a cirurgia para implantar o silicone, é assim? Exatamente, fazer todo o tratamento para repor. E de preferência logo imediatamente, de acordo, claro, cada caso e aquilo. Quem rege é o médico. Vamos falar agora o que ele está prescrevendo e que tem que seguir. Vamos falar agora sobre direitos sociais? A gente sabe que tem vários acessos que às vezes as pessoas não sabem, né? Me parece que tem algo relacionado também a imposto de renda. Tem sim. Agora, antes de falar um pouco sobre o imposto de renda, você tem, por exemplo, Fernanda, o auxílio saúde. Porque o que acontece muitas vezes? O auxílio saúde, você tem que ter a licença para poder fazer o tratamento, tem todo aquele período que você está de licença, mas tem um grupo de pessoas que esquece que também tem direito, que é o profissional liberal, o empresário, que ele para ter esse direito ao auxílio, ele precisa realmente contribuir com o sistema, com o INSS, tá? Ele é necessário ele ser contribuinte, entre aspas. Ele tem que ser beneficiário, mas não necessariamente estar contribuindo naquele momento.
tá? Ele pode estar desempregado, mas ele ainda está na condição de ser um beneficiário do INSS. Então, ele tem direito ao auxílio, por exemplo, doença. Então, lembre você que é empresário, que paga o seu, né? Que muitas vezes você está ali acometido da doença e esquece de acionar o INSS mesmo, pouco ou não, você tem direito de receber. O pessoal que também paga o INSS do Simples Nacional, Fernanda, você sabe que eu sou apaixonada, encantada pelo Simples e pelo MEI, também tem esses direitos. Então, fiquem atentos em relação a isso. Então, você tem esse auxílio. Em relação à isenção do imposto de renda, Fernanda, é incrível. Por quê? Quando você está passando por esse problema, realmente o custo financeiro, porque não é só por termos um sistema único de saúde que vai atender o que deveria atender, mas é toda uma despesa que gera em torno disso. Então, a diminuição da sua carga tributária, que você zera realmente, mas, Fê, é exclusivamente para quem já está aposentado, que vai ter direito à isenção do imposto de renda quando tem o diagnóstico de uma neoplasia maligna. Isso pode ser, gente, qualquer neoplasia maligna. Então, fique atento em relação a isso. Até o carcinoma bastocelular, você também tem direito, que é o simples de pele, né? O que as pessoas chamam que é o menos agressivo. Você também tem direito em relação a isso. E várias situações, até que nos bastidores eu já estava comentando, que é o próprio incentivo e a isenção em relação aos impostos federais e estaduais para a compra de veículo, que chega a ter um desconto considerável, porque ele vai deixar de pagar o ICMS, ele vai deixar de pagar o IPI, entendeu? E ainda o IOF. Né? No caso de financiamento, ele não paga o IOF. Juntando tudo dá o quê? 20%? Muito mais. Gente. Chega muito mais a redução na compra de veículo. Agora, qualquer câncer? Não. É exatamente aquele que volta a dizer que o laudo médico lhe diga ou que lhe coloque em uma posição que você precise realmente, por exemplo, não fazer tanto esforço. Fernanda, a mama, por exemplo, muitas vezes, ele já chega a causar certa lesão. Carro adaptado, então, né? Exato. Um adaptado que a gente fala assim, não é um carro adaptado que vai ter que ir pro mecânico para trocar alguma coisa. Um carro, por exemplo, que precisa de um câmbio automático, ele já entra nessa categoria, Fernanda. Uma telespectadora mandou uma dúvida pra gente, vamos ver se a gente consegue ajudá-la, Sheila. Ela disse que descobriu câncer no ovário. No momento ela está fazendo quimioterapia, ela gostaria de saber se ela tem direito a usar transporte gratuito, por exemplo, andar de ônibus, é a Suzy. Olha bem, esses direitos, ele depende muito de legislação municipal, Fernanda. Como até, por exemplo, o IPTU em alguns municípios, eles dão isenções, se for servidor público, tem alguns específicos. Mas aqui no nosso município, não de tem, João né? Pessoa, eu desconheço, Fernanda. Tem algo relacionado a quem recebe um valor inferior a um salário mínimo e aí teria direito a esse acesso ao transporte público. Mas não necessariamente por conta do câncer em si. Então, é muito... Uma das coisas mais interessantes em relação a isso, que é bom lembrar, Fernanda, e aí vamos entrar no mês realmente de alerta, que é o mês de outubro, que a gente utiliza isso, chama-se a prevenção. Né? Você acabou de falar sobre o Hospital do Câncer. Olha a quantidade, o aumento, Fernanda, tem sido consideravelmente maior das pessoas diagnosticadas com câncer. E aí você tem que ter muito mais. O gasto do próprio Estado em si, quando eu falo Estado dos entes, para curar, para poder resolver essa questão, é maior do que o de prevenir. E aí toda mulher com 40 anos, isso aí seria o que já está liberado para ela poder agendar e fazer as suas... Já é direito? Já sim, Fernanda. Agora, o que acontece? Você, se tem um diagnóstico na família, né, de algum câncer de mama, se sua mãe já teve um câncer de mama, então o que se recomenda é que você realmente procure o SUS e tente agendar sim para fazer a sua mamografia. Ah, mas eu não tenho 40 anos. Nesse caso específico, Fernanda, a legislação abre aí uma brecha até a própria jurisprudência, porque é um caso maior de risco. Porque, infelizmente, a questão genética é muito forte nessa questão do câncer de mama. Uma tia mandou uma mensagem para a gente falando da sobrinha dela, de 4 aninhos, que foi diagnosticada com leucemia no sangue, né? Leucemia a gente já sabe que é no sangue, e ela quer saber qual é o direito que ela tem, está sendo tratada em Recife. Olha aí, né? Ela é daqui de João Pessoa. E está sendo tratada em Recife. Olha aí, se for pelo sistema do SUS, a criança e idoso, Fernando, uma das coisas, eles têm direito a acompanhante.
E olha que a legislação fala que tem direito e você tem que se inscrever, até de muitas vezes em diária, quando você tem que sair da sua residência. Aí você fala, poxa, mas às vezes eu nem... E como é que eu vou ter acesso a isso? Olha bem, cada município, em cada estado, existe um local específico para isso. Para você poder se inscrever, para você poder requerer e mostrar a realidade. O que a gente vê muito é que realmente, como o próprio Laureano, acaba não dando conta da demanda, Fernanda. E aí é onde começam as questões judiciais. Você reclama, você vê alguns programas de rádio, você vê as pessoas podendo reclamar na mídia, que são canais incríveis, de você realmente denunciar e expor, porque isso gera uma comoção e aí força os entes a realmente dar uma resposta mais rápida para a população. Muita gente fica com dúvida com relação a ter carteira assinada ou não ter carteira assinada e o direito, isso como se fosse assim, um direito de ser CLT, e não é, né, Sheila? Por exemplo, é a dúvida da nossa telespectadora, quem tem câncer no útero tem direito a algum benefício mesmo que não tenha carteira assinada? Claro que sim. Olha, e só lembrando que em relação a esses direitos, por exemplo, em relação a todo esse tratamento, né? Porque o SUS você não precisa contribuir diretamente, porque a gente já contribui com o sistema como um todo em relação a esse benefício. Agora, quando você fala carteira assinada, Fê, porque boa parte desses benefícios, por exemplo, eles estão muito vinculados exatamente à sua contribuição previdenciária, tá? Como, por exemplo, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. Então, tudo isso gera. E não precisa de carência para você, de acordo com o grau que você está ou que se encontra em relação ao câncer. Agora, quais são os outros direitos? Todos esses que eu falei agora recentemente, esses que eu falei em relação ao carro, é um dos direitos que ela pode usufruir. Pode sacar o FGTS? Exatamente, pode sacar o FGTS nesse caso, né? Como não só, gente, fique atento também para seguros. Fernanda, muitas vezes você paga também, porque é para servidor público. Fernanda, olha bem, a grande questão é que muitas vezes a gente faz um seguro para agradar o gerente de banco, faz seguro que vem embutido no cartão de crédito. E no dia que a família ou alguém descobre ou tem o diagnóstico de um câncer, de algo até mais grave, não verifica que muitas vezes no seguro existe uma cobertura, Fernanda, para esses casos, que pode gerar ou até uma indenização mensal ou então um prêmio único. Mas as pessoas têm que estar atentas a isso, financiamento da casa própria, Fernanda. Né? Quando a gente fala de seguro, esse é um dos que mais chama a atenção. Porque se você for diagnosticado com câncer desse, você tem que informar realmente a instituição que você tem o financiamento, porque o seguro ele vai cobrir. Se você é o esposo que teve, ou a companheira ou o companheiro. Então, se é 50-50, automaticamente a pessoa que deu entrada ao seguro, levando o laudo, passando por todo esse atestado, ele realmente deixa de pagar 50% do valor do imóvel. Se está tudo no nome dele, ele quita, Fernanda, porque existe um seguro dentro daquele financiamento que está prevendo isso aí. Exatamente. Muito bom. A gente vai falar muito sobre esse assunto, porque quando outubro chega a gente realça ainda mais, né? E é importantíssimo. A gente tá começando a dar pinceladas aqui no Mulher Demais. A gente fica muito feliz de trazer você, viu, Sheila? É sempre um prazer, Fernanda. Beijo enorme pra você, tá? Sheila Sodré tá nas redes sociais como @Sheila_Sodré. Segue lá, a doutora tem sempre muita boa informação.